Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Palmeiras e da seleção brasileira que joga amanhã contra o Haiti. O Palmeiras não tá jogando, nenhum time tá jogando por causa da paralisação da Copa do Mundo, mas o mercado da bola, mercado de transferência está a todo vapor com possíveis chegadas e possíveis saídas de jogadores. E aqui você fica por dentro de tudo. Antes de tudo, eu só peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor palmeirense. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias do nosso Palmeiras. Testar, inventar, eu não tô nem aí. Aqui é garantia, é certeza. Felipe Killing, good morning. Bom dia a você. É que o nosso time do Jogo Aberto tá entrosado, tá ganhando, não precisa mexer. E olha, de fato, existe uma expectativa muito grande em relação à equipe que vai entrar em campo contra o Haiti. A gente tá aqui em frente ao centro de treinamento da seleção brasileira. Agora tá caindo uma garoa fina, tempo fechado, um vento. O ônibus da seleção já chegou por aqui. O treino vai começar daqui a pouco. Ontem a gente deu em primeira mão aqui no Jogo Aberto o Neymar indo pro campo, treinando com o grupo pela primeira vez, porque o Jogo Aberto está presente e ao vivo onde a ação acontece. E demos também em primeira mão umas mudanças que o Ancelotti ensaiou no treino de ontem. Mas antes de a gente falar sobre essas mudanças, vamos falar sobre a programação da seleção brasileira hoje. Tem esse treino às 10h30 da manhã, horário local, portanto 11h30 da manhã, horário de Brasília, aqui em Nova Jersey. Mais uma vez, apenas 15 minutos liberados à imprensa. Depois dessa atividade, a seleção almoça e cai na estrada. De ônibus vai até a Filadélfia, dá algo em torno de 1h30, 2 horas. Já no estádio da partida, o estádio de Filadélfia, o Ancelotti e o Gabriel Magalhães vão falar com os jornalistas. Hoje é um dia FIFA, né? A véspera da partida é toda uma organização e protocolos que são feitos pela própria FIFA. E aí, amanhã é o jogo contra o Haiti. Sobre as mudanças, o que a gente trouxe ontem em primeira mão aqui no Jogo Aberto é que o Ancelotti treinou ali com o Léo Pereira na zaga, por exemplo, no lugar do Gabriel Magalhães. E por quê? O Gabriel Magalhães está falando de um desgaste no adutor da coxa. E aí a comissão médica está tendo cautela para que esse desgaste não evolua para uma lesão. Por isso, ele fez um trabalho um pouquinho mais leve. E também o Luiz Henrique, lá na frente, no lugar do Rafinha. O Rafinha está com bolhas no pé, mais uma vez uma precaução. Os jogadores e a imprensa só vão saber de fato qual time que vai entrar em campo horas antes do duelo contra o Haiti, porque os próprios atletas têm revelado pra gente que o Ancelotti, antes da partida contra o Marrocos, falou os jogadores que vão a campo horas antes na preleção. Alguns jogadores acham isso bom, outros não acham. Danilo revelou isso na coletiva, mas é uma estratégia, porque na visão da comissão técnica é para todo mundo estar ligado, todo mundo pode entrar em campo, então por isso o Ancelotti tem divulgado a escalação horas antes. A gente preparou ontem uma matéria falando um pouquinho sobre mudanças, possíveis mudanças no time, sobre o Neymar e também trazendo trechos da coletiva de Danilo, que não fugiu das perguntas, foi direto e reto. Vamos acompanhar. Esse é um time em construção e assumir isso não é demérito. Nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem. Nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar ganhar e provar chegar longe. É importante lutar com as armas que se tem. E algumas vezes reconhecer que será preciso jogar diferente do DNA brasileiro. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo. Talvez ficar um pouco mais baixo, talvez não pressionar tanto, talvez aceitar em algum momento que a posse de bola e o comando do jogo possa ser do adversário. E há muitas críticas, o ciclo foi conturbado, o Brasil, e não é de hoje, não tem apresentado um bom futebol. Para Danilo, o problema não é a geração de jogadores. E a gente tem uma geração que muitas vezes as pessoas falam, uma geração que não é boa. Pô, brincadeira, cara, com o tanto de qualidade, tanto de gente boa que você tem aí. Não acho que o Brasil mudou de patamar, não. O Brasil continua na primeira fileira. Algumas respostas podem estar no banco de reservas. Nomes que precisam de oportunidade para brilhar. No treino, já tem gente impressionando.
O Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim, é um cara que pra gente, a gente quer ter ele perto. Hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque, assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira. A expectativa do torcedor brasileiro não é apenas sobre Endrick. A principal imagem do dia não foi um gol, não foi a definição de um time, não foi um trabalho tático. Foi Neymar, de volta ao campo, de volta ao lado dos companheiros. E como celebração ao retorno depois de tanto tempo, teve direito ao chamado corredor polonês. Foi um trabalho leve, fez um bobinho, é parte do processo. Ainda não existe uma previsão de quando ele vai jogar. Contra o Haiti, sexta-feira, está fora, mas a presença dele no campo já muda o ambiente. Já faz um mês da lesão sofrida na partida do Santos contra o Curitiba. De lá pra cá, muitas especulações, versões desencontradas e expectativa. No treino do Brasil, todas as lentes apontadas para um único lugar. Ele gera atenção, mídia e sorrisos. Perguntei a esses garotos americanos o jogador favorito deles. My favorite player is probably like Neymar. He's like so cool and he's like the best. What about you? Neymar. Yes. Yeah. Neymar. What about you? Definitely Neymar, bro. He's insane. Thank you very much. And you? I love Neymar. He's really good. Enquanto Neymar treina com o restante do grupo e reaparece gradualmente no gramado, nesse processo de recuperação da lesão na panturrilha, a responsabilidade da seleção ainda recai sobre os jogadores que estão disponíveis e, sobretudo, o treinador. Assustou porque existia tanta expectativa interna em fazer um jogo grande, um jogo de domínio, um jogo de pressão a todo tempo. E quando as coisas não acontecem daquela maneira, e ao contrário, a equipe adversária tem o controle, tem várias ocasiões e tudo, isso realmente é algo que não é fácil de gerir. Existem algumas dúvidas em relação ao Brasil que vai entrar em campo contra o Haiti. Mas uma certeza é que o time será diferente. Ancelotti deve realizar mudanças. Ele sabe que, além do resultado, a seleção precisa de uma postura diferente. Felipe Killing, tô sabendo que você já preparou malas e tudo mais, vai se direcionar para Filadélfia, acompanhando a seleção brasileira, uma boa viagem. Gostei, hein, da matéria, a gente vai discutir essas mudanças, as probabilidades, o que deve estar passando na cabeça de Carlo Ancelotti. Então a gente se vê por lá, né? Nos vemos por lá. Onde está a seleção, a gente está na cola. O Brasil vai sair daqui do centro de treinamento, a gente sai também, porque a nossa marcação é implacável. Até mais, Rê. Ai, se os zagueiros seguissem essa cartilha, essa filosofia, isso se dá bem na Copa, hein? Boa viagem, Killing, valeu! Felipe Killing, diretamente dos Estados Unidos para o Jogo Aberto. E aqui, ó, está o telão preenchido com probabilidades, algumas mudanças que podem acontecer, possibilidades. Porque imaginamos que aqui o Danilo até deu a coletiva e agradou mais que o Ibanez, pode ter uma chance na lateral direita, um lugar sagrado para o Cicinho aqui no programa, não é? No meio-campo, será que ele tira o Casemiro para colocar o Fabinho como titular ao lado do Bruno Guimarães? Outra pergunta, vai manter o Lucas Paquetá na equipe ou vai deixar o time mais solto? Pode aparecer um Luiz Henrique, Matheus Cunha, não é? Igor Thiago continua entre os 11 selecionados? Pessoal, é com vocês agora. Eu realmente imagino que as dúvidas estejam na cabeça do Ancelotti, mas uma certeza é de que a mudança ou as mudanças são necessárias, hein, Ronaldão? Esse lado direito aí, olhando daqui, né? O lado direito que tem comprometido, ainda mais o Casemiro, que era o braço direito do treinador. Se ele conseguir colocar o Fabinho no lugar ali do lado do Bruno Guimarães, ele pode mostrar para o grupo que quem comanda é ele. Não tem aquele negócio de, esse aqui é o meu capitão, o Casemiro e tal. O Casemiro não correspondeu. É a mesma coisa o Paquetá e o Igor Thiago, que a gente pediu aqui, mas também não correspondeu. E como uma competição curta, você tem que colocar quem está melhor disponível. Eu acho que ele, até pensando no Matheus Cunha ou no Endrick, ele pode ter uma opção no ataque. Agora o Luiz Henrique tem que também, não só procurar entrar no intervalo, entrar logo no jogo para tentar fazer a diferença. Eu acho que ele tem que mexer.
E é um jogo que eu acho aqui que o Brasil não corre tanto risco quanto o Haiti. Eu acho. Então você pode sim abusar na escalação, abusar também no comportamento de outros jogadores, para tentar medir essa régua dentro da competição. Edu Dracena, eu filtrei bem um comentário que você fez essa semana, sugerindo até uma possibilidade do Ryan, já vem falando do Danilo Santos no meio-campo, mas você citou o ex-jogador do Vasco como um nome interessante para ser testado até como titular. Sim, Renata, além da mudança, né, que a gente falou aqui, né, da postura da seleção brasileira no jogo, entendeu? Né, chamando a responsabilidade, eu mudaria sim, eu colocaria a juventude, eu colocaria jogadores que nesse momento está bem, né? Porque tem que colocar quem está bem, quem está confiante, né? O Ryan fez uma grande temporada na Premier League, mostrou seu potencial, um jogador forte, o Endrick nem se fala, entendeu? Então são jogadores que nesse momento estão bem. Então aproveita esse momento e por que não, contra o Haiti, você colocar um time mais leve, mais solto, de repente irresponsável na questão da idade, porque são jogadores jovens que não têm muita maturidade, mas também têm agressividade. Então acho que de repente mudaria, colocaria o Danilo Santos, como falei, no meio de campo ao lado do Bruno Guimarães. O Danilo acredito que vai ser titular sim, e o resto eu manteria a mesma coisa. Cicinho. Ai, Brasil, o importante será vencer o Haiti e convencer. Exatamente, o que se espera do Brasil, mas assim, já começa a não convencer com a declaração de um dos capitães, né, do grupo, né? Então, assim, nesse momento o líder tem que bater no peito dos jogadores e posicionar os jogadores. Ó, você é melhor que esse, você veste a camisa da seleção brasileira. Então a gente não tá vendo isso, a gente tá vendo exatamente uma equipe sem confiança. As alterações que eu faria, eu colocaria o Danilo na direita, tiraria o Rafinha também, deixaria o Vinícius Júnior ali, Luiz Henrique na direita, Matheus Cunha e Endrick na frente. Esse seria meu time. Casemiro e Bruno Guimarães continuaria e o sistema defensivo, essa única alteração na lateral. Deu seu destaque inicial falando sobre possíveis mudanças na seleção brasileira. Luísa, vou começar com você. Foi uma boa coletiva do Danilo, como disse o Trajano, né? Mesmo. De fato, afinal, um cara grande, né? Dando entrevista. Sim, era esperado, né? Porque depois dessa decepção da estreia, aí veio o Douglas Santos falar que é um jogador, né, que não tem tanta representatividade, não é uma liderança ali como o Danilo, então isso era necessário. Tanto que na coletiva ontem, ali o auditório do hotel da seleção brasileira estava completamente lotado, né? Bem cheio mesmo, todo mundo querendo ouvir as palavras aí do Danilo, não só porque deve jogar, né, no lugar do Ibáñez, mas pela liderança que tem, pela experiência que tem. E sim, acho que ele tocou em temas importantes, né? Ele fala, ele admite, toca em algumas feridas, então como ele reconhece que o Brasil está em um estágio atrás em relação a outras grandes seleções, como a França, como a Espanha, e a forma como ele se posiciona dessa forma diante do time, né? Ele fala mais uma vez da ansiedade, do nervosismo, da estreia, como foi difícil, do que fazer para tentar mentalmente, né, para tentar lidar com aquela situação naquele momento, e de admitir que, olha, a gente está atrás, então a gente vai ter que recuar um pouco, tá? As outras seleções vão dominar. Fala também do Endrick de uma forma legal, elogia o Endrick, lembra da declaração do Casemiro que não pegou muito bem, e ele fala, né, a gente fica fantasiando muito em cima do Endrick, elogia, reconhece a importância que esse jogador tem hoje, e outros pontos também sobre o ciclo, como ele entrou em embates, inclusive com o Rodrigo Caetano, coordenador da seleção brasileira, então acho que foi uma boa coletiva, umas palavras sóbrias nesse momento para que ajude o time aí a ter algum norte. Então acho que foi positivo mesmo, de reconhecer, né, desse momento difícil e tentar um caminho para sair disso. Muito bem, PVC, você esteve lá e falou sobre mudanças possíveis na seleção? Eu recebi. Quem tem o time é o Ancelotti. Mas a informação que eu tive de quem estava no treino anteontem, que foi o treino aberto, não para a imprensa, mas para os familiares, foi de que ele treinou o mesmo time, com uma mudança na lateral direita e com o Matheus Cunha revezando muitas vezes com o Endrick. Então que existe uma chance do Endrick ser titular, mas que a chance mais concreta é Matheus Cunha.
Então, nessa circunstância, o time mais provável, não estou aqui cravando que o time é esse, porque não dá para cravar se você está dizendo, o Danilo está dizendo que ele não sabe se vai jogar e que a escalação está saindo 3 horas antes do jogo. Mas o time mais provável nesse momento é Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius, com o Matheus Cunha vindo fazer o lado esquerdo defensivamente. Acho que o time vai ser esse, mas a gente só vai ter certeza mesmo amanhã à tarde. Danilo e eu vamos hoje para a Filadélfia com Pedro Lopes para a coletiva do Ancelotti. Antes tem treino da seleção. O Danilo falou, isso que a Luísa falou, eu acho que de uma sobriedade importante que ele colocou no ambiente, como estratégia de comunicação da seleção brasileira. A melhor coisa é sempre ter uma grande entrevista, é sempre ter o melhor cara a falar, não é botar o patinho feio, porque o patinho feio não rende nada, e se continua falando do mesmo assunto de antes, que é o que a gente sabe que está acontecendo. Danilo foi claro, a gente chegou aqui com uma formação de time muito inferior à dos outros, porque o trabalho de 4 anos foi muito ruim. O Ancelotti é parte do erro, mas tem um erro anterior. O Ancelotti também cometeu erros na convocação, também cometeu erros na escalação, mas o que ele está dizendo, e ele falou uma coisa muito forte, ele falou, eu sempre fui muito crítico do que é muito amador, dando a entender que o pré-gestão atual, que melhorou, embora não seja perfeita, como se viu no noticiário dessa semana, em relação ao Edinaldo, não tinha como piorar. E os jogadores se feriram muito no final da gestão Rogério Caboclo e na gestão Edinaldo. O Danilo era um dos líderes dos caras que chegavam para o Rogério Caboclo e dizia, nós não vamos jogar a Copa América aqui de 21, nós não queremos. E no ápice da crise, vou chamar de saúde do Rogério Caboclo, os jogadores ficaram absolutamente chocados e o ambiente ficou completamente amador na época do Edinaldo. E ele diz, para muitos de nós aqui é a última chance. A vontade que eu tinha de perguntar era, o que você sente em relação ao período muito amador e ter a última chance? Então o que compromete? É o que está claro. A seleção brasileira vai ter que se fazer durante a Copa do Mundo para ter uma chance de chegar na semifinal. Por tudo que aconteceu de errado, o Ancelotti é parte disso, mas não é o Ancelotti não tem um joystick para fazer assim e mexer no destino da Copa. Tem uma sucessão de erros em 4 anos que trouxe até a situação atual e o Danilo expressou muito bem essa situação. Agora, o nosso Danilo aqui também vai expressar muito bem a situação, porque tem uma questão aí, vai voltar no 4-2-4 ou não vai voltar no 4-2-4. Pela apuração, olhar de vocês, talvez mudança mesmo não vai mudar no sistema. O Paquetá fica no time. Você entendeu assim? Então, na verdade, a gente tem 2 informações diferentes aqui, né? O PVC, ele apurou sobre o que aconteceu no treino de anteontem, e ontem, nos 15 minutos que a gente viu, o Ancelotti ensaiou uma coisa diferente, a gente não consegue saber. Eu sou um pouco mais conservador em relação ao PVC, para mim não tem escalação provável pelo que ele fez na semana passada, e quem assistiu ao posse de bola na semana passada viu aqui a gente avisando que não tinha certeza de nada. Eu falei, olha, ele está testando os 2 laterais, ele está testando tanto o Douglas quanto o Alexander, ele está testando Danilo e Banes, ele está testando Matheus Cunha e Igor Thiago, era difícil cravar, a gente tinha até as percepções, quem a gente achava que era favorito. E eu mantenho essa mesma observação para essa semana. Eu não consigo, ao contrário do PVC, falar uma escalação provável com base no que o Ancelotti tem feito nos treinamentos e com base nessa mudança dele de resolver passar os atletas a escalação horas antes, ali no hotel, antes de sair para o hotel. E aí o que a gente viu ontem foi de novo um outro teste, e aí o teste, eu tenho 2 ponderações. Primeiro eu vou falar o teste que ele estava fazendo. O teste era Danilo na lateral direita, Marquinhos, Léo Pereira jogando no Magalhães, Douglas, e aí Fabinho, Bruno Guimarães, na direita aberto Luiz Henrique, na esquerda aberto Martinelli, e o ataque era Igor Thiago e Vinícius Júnior. Quais são as ponderações em relação a esse time? Gabriel Magalhães e Rafinha têm tido cargas de trabalho diferentes porque eles tiveram desgastes. O Gabriel Magalhães, desgaste físico, e o Rafinha está com bolhas no pé. Então eu imagino que o Gabriel Magalhães volte naturalmente no lugar desse do Léo Pereira, e o Rafinha jogaria aberto no lugar do Martinelli. Eu não descartaria que ele voltasse a esse 4-2-4, 4-4-2, enfim, mas com 2 meio-campistas. Seria surpreendente pra gente o Casemiro logo sair,
mas eu não descartaria. Então eu acho que ele continua fazendo testes, continua observando situações. A gente tem relatos de que durante o treino todo ele faz testes, Gui, a sensação das pessoas que estão acompanhando é que às vezes ele está fazendo testes de setor, então ele monta o ataque, aí joga, aí depois ele mistura, aí treina, e vê só um time atacando, vê outro time só defendendo, o lado esquerdo fazendo, o lado direito. Então eu acho que ele tem procurado soluções nesse treinamento, e indo na direção do que a gente já falou aqui, de que ele entende que o Brasil vai passar dessa fase, e que a Copa do Mundo começa de verdade, com desafios de verdade até lá, mas pro mata-mata. É claro que o empate com o Marrocos muda isso, e até nesse sentido, a gente ouviu ontem, aí estava eu e o PVC junto, eu não vou contar quem que nos contou, mas estávamos juntos na resenha, e o cara falou pra gente, olha, eu não tinha visto o Ancelotti tão bravo há muito tempo, e depois do jogo contra o Marrocos, o Palmeiras ainda não se reapresentou e está longe de ter de volta seus jogadores que foram convocados para a Copa do Mundo. No entanto, o Verdão já começou a monitorar seus atletas para controlar alguns fatores necessários ao bom rendimento. A informação é do jornalista Gustavo Soller. Durante uma live em seu canal do YouTube, o Clube Paulista controla sono, alimentação, tempo de uso das redes sociais e outros quesitos que estejam diretamente ligados ao desempenho dos jogadores dentro de campo. O Palestra já começa a projetar o restante da temporada e quer ter o time ideal para o duelo contra o Cerro Porteño do Paraguai. Segundo o jornalista Felipe Fancicari, a ideia do Alviverde é ter totalmente recuperado os 3 jogadores, Paulinho, Piquerez e Vitor Roque. Palmeiras volta a campo no dia 22 de julho no Couto Pereira contra o Curitiba. Essas foram as notícias do Verdão. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Palmeiras.